dia, sempre aprendendo. É bom demais. Muito. Apareceu para todos, sejam bem-vindos. Passo a direção para o nosso evangelista, professor Samuel Rocha. Seja bem-vindo, professor. Fique à vontade. A sala virtual é toda sua. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Saudar aqui o pastor Diogo, né, nosso grande amigo aí que tem nos ajudado, desde quando ele quer dar esse desafio para a gente. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. É um prazer estar novamente aqui, aprendendo um pouco da palavra de Deus, juntamente com os irmãos. Amados, a gente ficou hoje aqui responsável por uma aula bem introdutória, né? Os irmãos já conhecem, eu não gosto muito de aula extensa, né? Eu gosto mais de aula objetiva, que a gente vai direto ao ponto, né? Até porque não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Eu gosto de ser bem objetivo naquilo que eu falo. Obviamente, há pontos que a gente estica um pouco mais por conta da necessidade de uma explicação melhor. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, já que eu sei que os irmãos também tiveram um dia de trabalho, outros têm seus afazeres domésticos, né? E vou tentar ser o mais breve possível para não fadigar os irmãos e trazer aqui os pontos que eu julgo ser principais. Os irmãos estão me ouvindo, o áudio está saindo bem, está dando tudo certo, está chegando direitinho. Pronto, muito obrigado. Então, a gente vai aqui introduzir essa aula de missiologia, e a gente já de antemão fala a respeito da necessidade da obra missionária, né? A necessidade que há de missões, né? A necessidade que há de fazer-se missões. E essa temática que a gente vai estudar aqui hoje, sobre missiologia, ela vai tratar exatamente isso, né? Como já dá para imaginar, a missiologia nada mais é do que o estudo sobre missões. É o que a gente vai tratar aqui, obviamente, por mais que o Seifo se preocupe em trazer os pontos principais do assunto, ele não consegue esgotar, né? Porque até o nosso objetivo aqui não é esgotar o assunto, mas apenas despertar em nós o interesse por nos aprofundar nele. E falando sobre obra missionária, a gente pode iniciar com uma questão. Qual é a necessidade da obra missionária? O que torna necessário? Qual é a necessidade de fato da obra missionária? Qual é a necessidade que tem a obra missionária? A gente vai partir da premissa de que a obra missionária ela tem-se necessidade em razão da existência do pecado. Se não existisse pecado, não haveria necessidade de missões, né? Ora, o evangelismo, né, a missão como um todo, ela trabalha justamente na visão de resgatar alguém que tem uma conduta ética, moral e espiritual contrária à palavra de Deus. Logo, missões, ela visa resgatar, transformar, levar essa pessoa até a Cristo, né? E isso existe em razão do pecado. O pecado existe, logo faz-se necessário o resgate, né? O escape dessas pessoas que andam afastadas do verdadeiro conhecimento da verdade. E a gente vai começar do começo, né? De Gênesis, para que a gente possa entender um pouco a respeito de missões. Os irmãos conhecem muito bem quando Deus cria todas as coisas, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, né? E aí ele vai dando forma, vai preparando tudo, vai criando os astros, os animais, as árvores, preparando todo o ambiente. Deus planta um jardim e a coroa da criação, o ápice, o clímax, né? Digamos assim, o ponto principal da criação de Deus é o ser humano. Detalhe que Deus, antes de criar o ser humano,
ele prepara todo o ambiente. Então, ele deixa tudo ali pronto para receber o ser humano. Então, Deus cria o homem e Deus deixa ali o necessário, né, o suficiente, até mesmo, vamos dizer assim, em abundância para que o homem consiga sobreviver. O homem podia comer de todas as árvores do jardim, ele tinha livre acesso. A única restrição que Deus tinha dado ao homem era de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única restrição que o homem tinha. E Deus chega ao homem e diz, olha, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, isso aqui tudo é teu, né? Você tem liberdade aqui para andar, para fazer o que você quiser. Aqui você tem liberdade, aqui você vai ter comunhão comigo. Inclusive, Deus deu duas funções, né? Grave isso. Deus deu duas funções, dois trabalhos, né? A Adão. Aqui a gente entra no que eu gosto de chamar de teologia do trabalho. O que é teologia de trabalho? São duas coisas que Deus destinou Adão a fazer. A primeira era um trabalho braçal. A segunda era um trabalho intelectual. Qual é o trabalho braçal? Lavrar o jardim. Deus deu a Adão a responsabilidade de lavrar, de cuidar, né? De zelar pelo jardim. Então, lavrar a terra é um trabalho braçal, é um trabalho que exige esforço físico. E a segunda função que Deus deu a Adão foi o trabalho intelectual. Qual é o trabalho intelectual? Dar nomes aos animais, né? Então, quando Deus traz os animais que ele havia criado para que Adão os nomeasse, ele está ali dando a Adão um trabalho intelectual. Qual é o trabalho intelectual? Adão olharia para aquele animal e, segundo a característica que ele observasse, ele daria um nome, né, para identificar aquele animal. Então, nós vemos aqui Deus dando ao homem responsabilidade. Deus não deixou o homem ocioso no jardim. O homem não ficava lá sem fazer nada. O homem tinha função. Qual era a função? Lavrar o jardim e dar nome aos animais. Trabalho braçal, trabalho intelectual. Então, veja bem, tem pessoas até hoje que trabalham braçal, né? Que não tem, digamos assim, vamos imaginar o seguinte, nossos pais, a maioria, trabalharam em roça. Muitos não tiveram acesso a estudo, como nós estamos tendo, né? Trabalharam em roça. Isso é um trabalho braçal. Outros, por exemplo, nós, o que estamos falando, tratando aqui agora, é um trabalho intelectual, de estudo, de exame, de averiguação, de pesquisa, né? É um trabalho intelectual. Então, a gente tem esses dois âmbitos. Obviamente, há momentos em que você usa as duas coisas, trabalho braçal e trabalho intelectual. Por exemplo, o mecânico de um carro. Em determinado momento, ele tem que usar ferramentas, mas ele também tem que usar a cabeça para identificar onde ele vai colocar cada fio, cada peça, cada engrenagem, né? Então, Deus deu ao homem essas funções. Isso é interessante, né? Deus não deixa o homem ocioso lá no jardim. E o homem tinha um livre-arbítrio perfeito, né? O livre-arbítrio do homem era 100%. Ele tinha poder de escolha 100%, de tomar as suas decisões. Como eu disse, a única restrição que Deus tinha dado a Adão era que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a única restrição. Uma vez, falando sobre a figura dessa árvore, eu fui questionado no trabalho sobre por que Deus, sabendo que o homem pecaria, deixou essa árvore lá. Porque se ele de fato queria que o homem não pecasse, por que ele deixou essa árvore ali para que o homem corresse o risco de pecar, né? Então, por que essa árvore ficou ali? E eu respondi a essa colega de trabalho da seguinte forma: olha, você só sabe que alguém te ama de verdade quando você dá a essa pessoa o direito de não lhe amar. Então, quando Deus dá a Adão a opção de escolha, é porque Deus queria de fato o amor de Adão, a adoração de Adão, a comunhão de Adão de forma voluntária, espontânea, né, decisiva. Deus não queria forçá-lo. Se assim fosse, Deus, na sua suprema sabedoria, teria criado robôs, máquinas programadas para o adorá-lo, né? Seres espirituais que tivessem poder de decisões comprometidos, né? Então, Deus poderia, de fato, sim, ter feito isso, mas como ele queria uma espontaneidade, uma voluntariedade, uma entrega por parte do ser humano, a árvore ficou lá. O homem decidiria, né? E a gente conhece a história,
a serpente vai ali enganar a mulher e o juízo vai vir, né? E é interessante a proposta que a serpente faz à mulher. Ela diz, olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Essa proposta aqui não era o que Eva queria, era o que a serpente queria, né? O que Satanás sempre quis foi ser igual a Deus. A gente vê isso, né, no texto dos profetas maiores, onde está relatado. E ele conseguiu ali, de certa forma, sorrateiramente, mercenariamente, implantar esse desejo no coração de Eva, né? E aí é interessante que a serpente vai tentar ali distorcer ou desfazer aquilo que Deus havia falado. Então, uma primeira lição que a gente tira daqui é tome muito cuidado, porque muitas vezes quando Deus diz algo a você, Satanás em seguida vai querer distorcer, desfazer aquilo que Deus falou a seu respeito ou acerca de algo que envolve você. Um belo exemplo disso é na ocasião em que Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. A Bíblia diz que o Espírito Santo desce do céu na forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo não era o passarinho, mas desceu representado na forma corpórea daquele pássaro, de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Em seguida, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e a primeira tentação do diabo é: se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ora, no Jordão, Jesus ouviu que ele era o filho de Deus. Agora, o diabo estava querendo implantar dúvidas no coração de Jesus, questionando sobre a filiação de Cristo, né? Se tu és o filho de Deus. Então, tomemos cuidado, porque Satanás muitas vezes vai querer implantar dúvidas sobre aquilo que Deus falou a nosso respeito, né? Mas entenda, mais importante do que o que Satanás tenta distorcer, tenta falar, tenta implantar no nosso coração é aquilo que Deus já falou, né? E Deus, ele não revoga aquilo que ele fala. E a gente percebe que sorrateiramente a serpente engloba Eva, né, nesse pensamento, e ela come do fruto, dá ao seu marido, e os olhos de ambos são abertos. É interessante que quando Deus chega para tratar a respeito desse assunto, Deus chega a Adão, né? A procura por Deus é por Adão. Tanto é que a Bíblia faz questão de dizer que Deus clamava pelo jardim, chamava pelo jardim: Adão, Adão, aonde tu estás? Essa questão não é, digamos assim, subjetiva, né? Que Deus não sabia onde Adão estava. Deus sabia exatamente onde Adão estava. O que, na realidade, o texto quer querer dizer é que Adão não estava no lugar onde Deus costumava se encontrar com ele, né? Veja bem que Deus se encontrava com Adão na viração do dia, né? No cair da tarde. Então, Adão, em um determinado dia, não estava lá. E naquele dia Deus bradou: Adão, Adão, aonde tu estás? E é interessante que quando eles pecam, os olhos de ambos são abertos, dois sentimentos primeiramente entram no mundo. O primeiro sentimento é a vergonha, porque a Bíblia diz que eles, vendo que estavam nus, tiveram vergonha e se esconderam, né? Por vergonha da sua nudez. Então, o primeiro sentimento que entra no mundo após o pecado é a vergonha. O segundo é o medo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Adão ele ouve a voz de Deus, ele diz para Deus: Olha, eu ouvi tua voz no jardim e temi, por isso me escondi, porque estava nu. Então, dois sentimentos prioritariamente entram no mundo: a vergonha e o medo. Perceba, uma pessoa, e nós também, quando andávamos no pecado, vivenciávamos praticamente cotidianamente esses dois sentimentos: a vergonha e o medo, né? A vergonha daquilo que a gente fazia, a vergonha dos pecados cometidos, a vergonha das práticas pecaminosas e o medo. Medo de quê? Medo de ser descoberto, medo de ser desmascarado, medo de que nossas falhas fossem escancaradas, medo da punição, medo da severidade, medo das consequências, né? Então, medo e vergonha perambulam pela vida de alguém que está no pecado. E é interessante que eles escolhem para si folha de figueira para fazer avental, mas Deus não queria eles vestidos com folhas de figueira. Tanto é que Deus mata um cordeiro e com a pele daquele cordeiro ele faz roupas para o primeiro casal, Adão e Eva. Isso mostra que
A figueira são mecanismos humanos, são formas humanas de cobrir a sua nudez. O cordeiro que que Deus sacrificou ali para fazer roupa para ele, aponta para Cristo. Esse sim reveste e cobre a nudez do homem, o pecado, a impureza, né, a maldade que está no homem. Então, o homem com seus mecanismos, ele quer ali se cobrir com a figueira, né, com as folhas de figueira, mas Deus quer dar ao homem a verdadeira roupa, que é Cristo Jesus. E o pecado entra no mundo, as coisas começam a se desencadear. É interessante que quando Deus vai tratar com Adão, ele diz assim, olha, a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi, né? Ela me deu da árvore e eu comi. E aí a gente percebe aí a síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão? É transferência de responsabilidade. Olha o que o pecado faz. Não foi a mulher que tu me destes. Aí Deus chega na mulher, mulher, por que tu fez isso? A mulher, não faz serpente. Né? Aí Deus chega na serpente, a serpente não tinha quem colocar a culpa, peia para 10, ela pegou sozinha. Né? De certa forma, a gente percebe a transferência de responsabilidade de Adão para Eva, de Eva para a serpente, porque ninguém quer assumir que errou. Então veja bem, isso também é consequência do pecado. O homem, quando está em pecado, ele não quer assumir que errou. Ele não quer assumir que falhou. E a gente percebe hoje, por exemplo, muitos lares cristãos, a gente não está falando de ímpios, está falando de cristãos, muitos lares cristãos que estão se desmoronando por conta dessa transferência de responsabilidade. Né? É o marido colocando culpa na esposa, a esposa colocando culpa no marido, os pais colocando culpa nos filhos, os netos colocando culpa nos avós. Ninguém quer assumir a responsabilidade de que é você que precisa mudar. É você que errou, é você que falhou. Né? Então, tomemos cuidado com essa síndrome de enxergar com tanta facilidade os erros que o outro comete e transferir para ele a responsabilidade de um erro que foi nosso. Né? Tenhamos humildade suficiente para reconhecer quando a gente errar, quando a gente falhar. Amém? Aqui os irmãos estão compreendendo, estou sendo claro, estou sendo ligeiro demais, devagar demais. Eu só beber aqui uma água. Alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Amém. Acho que está todo mundo entendendo. Então, a gente percebe, por exemplo, a partir daí vem as gerações, né? Caim, Abel, Sete. E aí se levanta-se uma geração, né? A partir de Enos, começa-se a invocar o nome do Senhor, mas com o passar do tempo, esta mesma geração se corrompe. Haja vista que é necessário destruir a terra, né? Como aconteceu no dilúvio. E Deus levanta um homem chamado Noé para construir uma arca, e ele coloca nela sua mulher, suas filhas, seus genros, né? Aliás, seus filhos, suas noras e os animais. Né? Coloca 7 pares de animais puros e um par de animais impuros, como os irmãos bem sabem. E aí segue-se 40 dias e 40 noites de chuva sobre a face da terra, 5 meses de água, né? O dilúvio não foi 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites foi de chuva. Se você olhar, foram 150 dias de água sobre a face da terra. 5 meses que a terra esteve coberta sobre águas, né? As águas cobriram a terra. E aí desenvolve-se, então, a gente já passou aqui pelo que a teologia chama, no Éden, de teologia edêmica, né? Aliás, de dispensação edêmica. A dispensação do Éden era um ambiente que Deus havia criado para ter relação com o ser humano. Essa dispensação edêmica foi ali, digamos assim, comprometida por conta do pecado. Após essa dispensação edêmica, surge a dispensação adâmica, que é a dispensação de Adão, Adão no sentido de que a partir de Adão, Deus levantaria ali uma geração para
o adorar, né, para o servir, para o obedecer. E esta geração também, esta dispensação também tem fim. E dá-se início agora uma nova dispensação, que é a dispensação patriarcal. A partir daqui nós temos a início de Abraão, né? E aí vem todos os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né? E assim, esses três homens aqui formam o pilar, né? Um trio ali de Israel, onde na chamada que Abraão recebe, Deus o orienta a sair da casa do seu pai, da sua parentela, e aí é uma terra que Deus iria mostrar enquanto ele caminhava. Então isso é que é interessante. Será que nós estamos dispostos a sair do lugar que nós estamos, a ir a um lugar onde Deus quer que a gente esteja, sendo que Ele vai nos dando as direções, nos dando o caminho, nos dando o norte, enquanto a gente caminha, né? Isso é coragem suficiente, né? Esse homem aqui, de fato, ele entendeu o que era ser crente, né? E aí dá-se início à dispensação patriarcal. Os irmãos conhecem a história, passa-se Abraão, Isaac, Jacó. Um período, essa geração vai passar lá no Egito, né? 430 anos, se você considerar o período que eles passaram como livres, né? 30 anos como livres, e depois passaram 400 anos como escravos. Ao todo, ali no Egito, passaram 430 anos. E com o passar desse tempo, Deus levanta Moisés, né? E aí, com Moisés, dá-se início a uma nova dispensação, que é o que a gente chama de dispensação da lei, né? A partir daí, Deus dá diretrizes, ensinamentos, para que o homem possa novamente retornar à comunhão com ele. Dá-se início passado o tempo, os juízes, os reis, né? E a partir de Davi, tem-se a promessa de um rei, né, de que nunca sairia do trono, de que ele reinaria para sempre. Essa promessa aponta para o Messias. E aí tem-se o cativeiro babilônico, né, e tudo mais. De repente a gente chega no período que a gente chama de silêncio profético. O silêncio profético corresponde ali entre os livros de Malaquias e Mateus, né? Ali mais ou menos 400 anos de silêncio profético, onde não houve rei, não houve profeta, não houve ninguém, e de repente ressurge, aliás, surge ali o Messias, né? Nesse meio termo, o Messias aparece, que é o nosso Cristo, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, profetizado lá pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 3:15. Aliás, a primeira profecia messiânica não está em Isaías, está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele pisará na cabeça da serpente. Essa é a primeira referência profética ao Messias, né? E aí, Jesus, que é considerado o segundo Adão, vem com a missão de trazer o homem novamente à comunhão com Deus. Então, Jesus, ele forma discípulos, Jesus, ele instrui, ele ensina, ele prega, ele cura e tem como objetivo resgatar o homem, né, ali que estava preso nas garras de Satanás. Com o passar do tempo, Jesus também estende essa missão à igreja, né? Uma vez que ela é ali formulada na descida do Pentecostes, a igreja ganha corpo, né, digamos assim, e aí essa missão passa a ser da igreja, de pregar o evangelho, de anunciar a palavra, de buscar os perdidos, de fazer missões. Eu vou ler uma parte aqui que eu achei interessante do livro do Ceifa, que diz assim: missões referem-se, então, ao envio de pessoas autorizadas por Deus para além das fronteiras da igreja, para a proclamação do evangelho a todos os lugares que estão destituídos dele. Então, pessoas autorizadas por Deus. Entenda, não é porque eu vou fazer a obra de Deus que eu posso ir de toda forma, de toda maneira, de todo jeito, sem um direcionamento, sem um apontamento, sem uma organização. A gente vê, por exemplo, na ocasião em que Paulo ele se direcionava, aliás, planejava ir até a cidade de Bitínia, e ele foi impedido pelo Espírito Santo. Ora, veja só, alguém está indo pregar o evangelho numa cidade e o próprio Espírito Santo o impede de ir. Não faz sentido. Mas quando a gente olha um olhar
mais amplo, né, debruçado sobre a palavra de Deus, o que a gente percebe nisso? Que até para fazer a obra de Deus tem que ser na direção de Deus. Não é porque a intenção é boa que a ação vai ser. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tanto é que à noite Paulo teve um sonho de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo vai então à cidade de Filipos e lá ele tem sucesso pregando o evangelho, né? Apesar de sofrer um pouco, mas esse era o objetivo. Então a gente percebe o quê? Que precisamos ser direcionados para fazer a obra de Deus. Missões, evangelismo, obra missionária não é para aventureiro, não é para quem acha que tem chamado, não é para quem acha que vai ganhar dinheiro pregando. Se a pessoa tem esse pensamento de que obra missionária é viajar pelos países, é conhecer novos povos, é pregar em outras igrejas, irmão, obra missionária não se resume a isso. Não se arrisque em obra missionária. A obra missionária é para quem tem chamas pelas almas, é para quem tem paixão, é para quem tem desejo, é para quem tem chamada de Deus, é para quem sente amor pelas almas, não é para aventureiros, né? A gente percebe muitas pessoas que querem se aventurar no âmbito das missões, né? A missão, irmão, não é para se aventurar, não é para a gente viver uma vida assim esplêndida, sabe assim? Não, missões, irmão, é você levar o ID de Cristo. É você muitas vezes colocar em risco a sua própria vida, é você colocar em jogo o seu próprio conforto, é você deixar muitas vezes em segundo plano sua própria família e até sua própria vida, em prol de ganhar almas para Cristo. Então, missões não é para aventureiros, né? Então, tomemos cuidado com isso, né? Missões é para quem de fato está autorizado por Deus a fazê-la, né? A quem de fato leva a sério o vídeo de Cristo. Amém? Podemos seguir aqui. Os irmãos têm alguma dúvida, algum comentário? Alguém concorda? Alguém discorda? Alguém bota mais corda? Eita, pois vamos lá. A gente já está encerrando aqui, só aqui introduzindo o capítulo 1, foi o capítulo também que a gente ficou responsável. A gente vai ver, eu já introduzi aqui um pouco sobre missões, agora falando sobre o pecado. O que é exatamente o pecado, né? O pecado, ele é mais do que um erro, ele é uma fraqueza, é uma imperfeição, ou uma ausência de Deus, é uma perversidade moral, é um confronto contra Deus, né? E a gente percebe que o pecado, ele impregna, ele domina o homem e coloca no estado de constante rebelião contra Deus. Então a gente vê, meus irmãos, que o pecado, irmão, ele não dá para brincar com ele. Não dá para brincar com o pecado. Porque a gente percebe que o inimigo da nossa alma, ele não precisa de um espaço muito grande, ele precisa apenas de uma brecha. Já é suficiente para ele fazer uma arruaça. Então, tome cuidado, né? Com essa coisa de não tem nada a ver, isso não faz mal, é só uma vez, é só um pouquinho. Tome muito cuidado com isso. O escritor aos Hebreus diz para a gente fugir do embaraço, né? Deixando nós também todo o embaraço, né? E o pecado, ou seja, antes do pecado vem o embaraço. E pode prestar atenção, o crente, o servo de Deus, ele não tem medo do pecado. Aliás, ele tem medo do pecado. Ele não tem medo do embaraço, né? Por que tem medo do pecado? O crente, ele tem medo do adultério. Ele tem medo de usar droga. Ele tem medo de beber cachaça. Ele tem medo de roubar, de matar alguém. Ele tem medo disso. Mas o que ele não tem medo? Do embaraço. E o que é embaraço? São as pequenas coisas, né? São as coisas mínimas. Aquilo que a gente muitas vezes acha que não faz mal, mas que é uma ponte rumo ao pecado. Então, tome cuidado com o embaraço, né? O embaraço é aquela coisinha que a gente acha que não faz mal, mas que pode ser uma porta aberta para algo muito maior. É porque a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, né? E quando a gente vai analisar a respeito do pecado, né, que é um ramo da teologia chamado amartiologia, né? E nesse cenário, a gente entende que o homem por si só jamais conseguiria chegar a Deus, né?
O homem, por suas próprias forças, por seu próprio entendimento, jamais conseguiria reatar a sua convivência com Deus. Então, é Deus quem toma a iniciativa. Quando Adão pecou, foi Deus que foi Adão. Quando Abraão se tornou patriarca, foi Deus que chamou Abraão. Então, é Deus que toma a iniciativa, né? Quando os discípulos começaram a seguir a Cristo, foi Jesus que chamou, de um por um. Então, é Deus que toma a iniciativa, porque o homem por si só não tem condições alguma de acertar o caminho, né? Ele precisa da intervenção divina. E a gente partindo da premissa de que é Deus que dá a iniciativa, a grande questão é qual é a resposta que eu estou dando ao chamado de Deus. Qual é a resposta que eu estou dando àquilo que àquilo que Deus já iniciou por mim, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente vai ver aqui também a respeito se é o próprio Deus quem toma a iniciativa, logo o missionário ele tem a responsabilidade de mostrar isso, de que o pecador por si só não tem condições e que necessita de Deus para poder ali reatar essa comunhão que foi ali afetada, de certa forma, por conta do pecado, né? Eu costumo dividir o processo de salvação em 3 fases: justificação, santificação e glorificação. A justificação é o que Jesus fez. A santificação é o que Jesus está fazendo. E a glorificação é o que Jesus irá fazer. A justificação é uma obra do passado. A santificação é uma obra do presente. E a glorificação é uma obra do futuro, né? Quando eu vou pregar publicamente, eu gosto de dividir dessa forma porque fica melhor para as pessoas entenderem. E quando o missionário ele vai levar esta mensagem, ele tem que ser claro. Irmão, adapte a sua linguagem ao público que você está pregando, né? Adapte a sua linguagem ao público que você está pregando. Se você está pregando para crianças, use linguagem de crianças. Se você está pregando para pessoas que não têm oportunidade de estudo, que, tipo assim, não sabem ler, são muitas vezes analfabetas, use uma linguagem que elas consigam entender, né? Muitas vezes a gente vê pregadores que usam uma linguagem tão rebuscada, tão bonita, tão sofisticada, que as pessoas não conseguem entender. A mensagem é bonita, mas a pessoa não consegue entender, né? E tomemos cuidado para que o objetivo da mensagem é que ela alcance o pecador, que o pecador entenda, né? De que adianta uma mensagem bonita se o pecador não entendeu o que eu quis falar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu me vi uma vez numa situação, eu era professor da escola bíblica aqui da sede, e os irmãos sabem que na sede a gente tem irmãos que concluíram o ensino médio, outros têm faculdade, outros têm pós-graduação, são irmãos que têm uma formação acadêmica, né? E aí, de repente, eu fui enviado a uma congregação como dirigente e implantei a escola bíblica lá e fui da escola bíblica. E os irmãos dessa congregação eram irmãos extremamente simples no que diz respeito ao estudo. Tinha irmãos que nunca tinham pisado em nenhuma escola, eram irmãos de roça. E aí eu lembro que a aula, aliás, a lição, os irmãos que usam a revista da Betel vão lembrar que a gente teve uma aula sobre Apocalipse, né? E aí eu lembro que uma determinada aula falava sobre as bestas do Apocalipse. Irmão, me diga como é que você explica para uma pessoa que nunca pisou numa sala de aula, que nunca teve contato com escatologia, que nunca teve contato básico com a Bíblia, assim, das coisas, que não sabe ler e escrever, como é que você explica para ela as duas, né, as bestas do Apocalipse, as duas testemunhas, a guerra de Gog e Magog, o Armagedon? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que adaptar a linguagem, a lição, ao que eles entendiam. Então, eu usei imagens do cotidiano, figuras da roça, coisas do interior, para que eles pudessem entender o que eu estava falando. E deu certo, né? Eu usava esses comparativos. Então, eu fiz isso como Jesus usava parábolas, né? Então, o que eu quero falar aos irmãos, se você vai pregar, você vai evangelizar alguém, você vai pregar numa igreja, adapte a sua linguagem ao público que você está falando, né? Quando você for evangelizar na rua, tome muito cuidado, né? Esteja atento. Eu vejo, por exemplo, muitos irmãos quando vão para os cultos no meio da rua, assim, culto de missões, culto campal,
estão orando lá de olho fechado, no meio da rua. Irmão, não fecha o olho no meio de rua. Né? Aliás, na Bíblia não tem mandamento nenhum dizendo que você tem que fechar o olho para orar. Né? Principalmente se for no meio da rua. Lá é que você tem que estar com o olho aberto, porque de repente tem um cara endemoniado, armado, com a faca, com uma coisa, tu está lá de olho fechado, ele vem por trás, mete uma facada em tudo, nem vê. Então, vigie. Né? O missionário ele tem que estar atento, irmão. Ele tem que estar vigilante. Ele está no culto campal, ele tem que estar ali. Né? Eu não fecho o olho, meu irmão, em culto campal de jeito nenhum. Eu estou orando de olho aberto, andando nas praças lá, né, intercedendo, mas de olho aberto. A gente tem que estar atento, vigilante. O inimigo é sujo, então a gente tem que estar preparado. Você vai numa casa que tem imagem de escultura, fique calado. Né? Pregue o evangelho, pregue a palavra. Tem irmãos que vão confrontando, afrontando, né? Manchando a imagem da pessoa. Não faça isso. O objetivo do missionário é pregar o evangelho, é anunciar a palavra de Deus. E esse é o objetivo das missões, né? É mostrar Jesus morto e ressuscitado. Pronto. Resuma a sua pregação nisso e já será suficiente. Jesus morto e ressuscitado. Morto por qual razão? Morto para que eu pudesse viver. Morto para que eu pudesse ter novamente uma vida com Deus. Morto para que eu pudesse novamente me reconciliar com Cristo. Morto para que eu tivesse a oportunidade de salvação. Ressuscitado para que eu tivesse a esperança da vida eterna. Ressuscitado para mostrar de que ele morreu, mas a morte não conseguiu vencer. Ele está vivo. Né? Então, a mensagem evangelística é simples. Né? Não precisa, irmão, a gente, como o pastor Joel costuma dizer aqui, não precisa a gente enfeitar o pavão. Né? Deixa a mensagem simples. Olha, eu costumo dizer que é muito melhor você pregar em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você pregar nesse texto, sabe, revelado, você pregar orando com calma, na simplicidade, usando palavras simples, do que você pegar, sabe, botar uma pregação zona tão bonita que o pecador não entendeu. O objetivo do mensageiro é que a mensagem dele seja compreendida, seja entendida. Né? Esse é o objetivo. Então, vamos fazer missões, vamos pregar o evangelho, vamos anunciar a palavra, né? Vamos resgatar as almas que estão perdidas, e aqui nós estamos tendo a oportunidade de nos preparar para isso, de nos capacitar para isso. É muito bom quando a gente participa de seminários sobre missões, de cursos teológicos voltados sobre missões. A gente ouve, por exemplo, missionários falando a respeito disso. A gente vê a transformação que as pessoas têm em suas vidas quando o evangelho ele entra. Né? Inclusive, eu quero deixar aqui uma recomendação minha. É um documentário que você encontra no YouTube, certo? Se possível, anota aí no seu caderno, numa folhinha de papel, ou anota aí no seu celular. Um documentário que eu quero recomendar que você assista. Tem no YouTube, de graça, você não paga nada. O nome do documentário é A Vingança de Deus, né? A Vingança de Deus. É um documentário maravilhoso sobre um homem chamado Jessé Salvador, né? Ele é novo, foi lançado recentemente, há poucas semanas, e, irmão, é uma maravilha, né? Você vai sair assim, empaquetado pelo que Deus fez na vida desse homem e da sua família, né? Então, pesquisa aí, A Vingança de Deus, documentário, vai aparecer lá sobre Jessé Salvador. Meu irmão, é uma obra grande, né, que Deus fez ali. Então, meus irmãos, isso que eu queria aqui repassar aos irmãos, né? Eu espero ter chegado pelo menos perto aí do que os irmãos precisavam, né? Para que pudessem responder suas avaliações e aprender, né? Uma coisa também que eu deixo aos irmãos estudem, quando tiver um tempinho, pesquisa aí na internet, tem no Google, né? Bota aí o plano de salvação escondida na genealogia de Adão. Plano de salvação na genealogia de Adão. Você vai ver algo maravilhoso, né? Estude aí, vai ser bem. Então, meus irmãos, eu estou aqui aberto. Se algum irmão quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. E eu já que agradeço a minha oportunidade
né? Como eu prometi aos irmãos, dever só 40 minutos, né? Para não ser muito cansativo. E já devolvo aqui a palavra ao nosso pastor Diogo. Glória a Deus, nesse bênção, né? Louvado seja Deus pela vida do nosso evangelista Samuel, e desenvolveu de uma forma esplendorosa. Deixou assim umas perguntas. Eu aqui também não sei se sentiu no comentário. Quando ele desceu, essas falas de outros, né? Eu vou ficar calado, vou deixar vocês entrarem essa vontade. Eu queria muito que vocês pudessem interagir com os professores, né? Porque nós de teologia buscar aqui eu quero que vocês se disponibilizem, perguntem, né? Muito bom quando o professor está me mostrando, vá anotando, vai escrevendo, né? Porque vai sim aparecer perguntas dentro do decorrer do comentário do professor. Eu quero muito agradecer, né, o nosso evangelista Samuel, né, esta aula de hoje, e desde já agradeço também a todos os alunos que honraram o convite que fiz a eles. Como eu disse bem da estruturação receita. O MIT não faz parte do plano do curso. Apenas foi uma proposta que eu coloquei na convenção para dar um reforço, né, aos nossos alunos. Porque você ia ler só o módulo e você ia fazer a prova, pronto. Mas ia ficar algo tão superficial, tão seco, tão vazio. Eu digo, não, tem que ser melhorado. Podemos lapidar melhor. Passei a ideia, né, para o nosso pastor Guilherme na época, ele acatou a ideia, eu tratei o MIT para poder ter esse momento tão especial com você. Momento esse que você pode perguntar, tirar dúvidas, qualquer coisa que estiver acontecendo, você repassa tudo isso para nós. Por isso que é muito importante nossos alunos realmente estarem envolvidos nesse momento tão maravilhoso que é esta aula online. Eu aprendo muito, não é? Eu tenho perguntas para fazer, mas não vou fazer. Vou deixar para vocês aprenderem a perguntar. Pastor, achou de pastor, recebe. Muito obrigado, Evangelista, por esta aula de hoje. Muito obrigado aos alunos que participaram. Que Deus abençoe a todos. Realmente é um pouco cansativo, mas é compensador. Ouvir uma aula dessa, a gente aprende muito, né? Onde traço não corrói, ladrão não rouba, e fica dentro de você até a eternidade. É o conhecimento. Muito obrigado. Eu queria que o senhor orasse, nos abençoasse e encerrasse a aula de hoje. Muito obrigado a todos e a paz, Senhor. Pode orar, pastor? Pode. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por esta aula, que o Senhor nos conduziu, nos guiou, continua conosco, Pai, nos dirigindo, nos abençoando, e que possamos aumentar cada vez mais o nosso desejo, nossa vontade de pregar o Teu Evangelho, de obedecer a Tua palavra, de ganhar almas para Cristo. Que o Senhor nos conduza, Senhor, nesta semana que se inicia, nos dá também uma noite de sono reparador e tranquila, abençoa toda a coordenação deste curso, os alunos, professores, que o Senhor continue abençoando, crescendo, prosperando em nome de Jesus. Assim, eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, e a paz, Senhor, para todos. Até segunda-feira que vem, o nosso pastor Joel. A paz, Senhor, para todos.